Eu sou Reinaldo Borba e esse é o episódio 10. No episódio anterior, eu disse para vocês que teria me empregado numa empresa chamada Xingu Engenharia. Isso era o ano de 1987. E eu fui trabalhar na Xingu Engenharia para ser uma espécie de tocador de obra, de supervisor de obra, com a equipe de pessoal da eletricidade e da mecânica na instalação de equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos, em empresas, indústrias e assim por diante. E a vida tocou. As coisas estavam indo relativamente bem. Eu, evidentemente, sem muita experiência no campo da engenharia de obras. E esse era o negócio da Xingu, ou seja, além de projetos, as instalações de, na área de eletricidade, na área de telefonia, tanto na esfera residencial, quanto comercial, quanto industrial. Mas enfrentei o desafio e as coisas foram acontecendo. Ao longo do final do, do ano de 87, eu recebi um convite de um amigo chamado Francisco Donizete, cujo apelido é Fusca, para ministrar aulas num colégio situado no bairro do Portão. Praticamente eu nunca tinha ouvido falar, mas um colégio muito grande, com aproximadamente 6.000 alunos na época, e o nome do colégio era Colégio Bagose. E a ideia era que eu pudesse trabalhar no período noturno, ministrando aulas de matemática. Eu expliquei para o Fusca que eu não tinha formação, a minha formação era na área de engenharia e que, infelizmente, eu não podia aceitar. Mas ele me explicou que era possível obter uma espécie de autorização precária no âmbito da Secretaria de Educação e que, dependendo do meu interesse, eu poderia ministrar aulas de matemática ou de física. E não sei se certo ou errado, eu aceitei. E fui ministrar aulas no Colégio Bagose. No final, era ali pelo mês de setembro, outubro, em substituição de um professor que teria se afastado. E eu topei a parada e fui lá terminar o semestre, ministrando aulas de matemática no período noturno. Isso, evidentemente, me deixou extremamente estressado, pelo fato de que eu trabalhava durante o dia todo, e era um trabalho pesado, na Xingu, e no período noturno eu ia lá para o bairro do Portão, o Colégio Barbosa era um colégio lá no bairro do Portão, ministrava aulas até 10h30 da noite. Então, começou a bater o cansaço, né? E eu não tinha nenhuma experiência na ministração de aulas. Eu era um engenheiro que entendia um pouco de matemática, né? Mas não tinha tido nunca nenhuma experiência na ministração de aulas e praticamente nenhuma didática, né? Mas fiz o melhor que eu pude. Tive como referência os meus professores lá do Cefet e acabei fazendo, como eu disse, o melhor que eu pude. Quando chegou o início de 1988, o pessoal lá do colégio ampliou o convite, estavam felizes com o meu trabalho, pelo jeito, ampliou o convite para que eu assumisse as aulas também no período matutino. Eu estava trabalhando só à noite. E aí entrei num dilema danado, né? Ou seja, ou eu deixava o colégio, que o pessoal queria, porque queria que eu assumisse as turmas do matutino, ou eu deixava a engenharia e assumia de vez a, a docência, ou eu deixava a docência para ficar única e exclusivamente
na engenharia. E aí eu vou confessar para vocês umas coisas. A minha atuação lá na Xingu Engenharia não estava sempre, não estava obtendo o meu melhor, vamos dizer assim. As coisas não estavam indo tão bem assim. Então, eu conversei lá com os meus patrões, que era Vadir e Nereu, e nós chegamos a um consenso que eu poderia me afastar, né? Ou seja, encerrar o meu contrato lá na Xingu. Foi uma coisa dolorida, porque eu gostava muito do trabalho lá na Xingu. E aí eu encerrei o meu contrato e, sinceramente, não sei se fiz a coisa certa ou se fiz a coisa errada. Mas eu estava mergulhando de cabeça na docência. Então eu passei a trabalhar pela manhã e pela noite lá no Colégio Bagose. A remuneração era boa, um colégio que pagava bem, um colégio muito demandado, como eu disse para vocês, o colégio de, na época, 6.000 alunos, um colégio imenso, um colégio ligado à Igreja Católica, né? E aí eu assumi, no ano de 1988, a docência e comecei a trabalhar muito forte, tanto pela manhã quanto pela noite. Eu tinha 20 aulas pela manhã e mais ou menos umas 15 aulas pela noite, ou seja, 35 aulas semanalmente lá no colégio. Era uma coisa braba, uma coisa pesada. E aí as coisas começaram a dar muito certo lá no colégio. E os diretores lá, o padre Ciríaco e a diretora professora Hildegard Sondal, estavam felizes com o meu trabalho e acabaram me convidando ao longo de 1988 para ser o coordenador da área de matemática e de física geral lá no Colégio Bagose. E eu estava feliz da vida, porque, sinceramente, eu estava me encontrando em profundidade nesse início das minhas atividades como docente no ensino fundamental, trabalhando com as turmas de oitava série, e no ensino médio. E aí foi que, como eu disse no episódio passado, que a vida acabou me levando para uma outra área. Ou seja, eu nunca mais voltei para a engenharia, de fato. Eu comecei mais tarde, e vou falar no próximo episódio, a tratar e trabalhar com a questão de tecnologias educacionais, né? De modernidades, vamos dizer assim, para a época, na área educacional, mas nunca mais voltei para ser especificamente engenheiro. Então, eu tive uma formação básica de engenharia na universidade, mas caminhei em larga escala já pela docência. E aí, no próximo episódio, vou falar para vocês como é que foi essa minha caminhada na docência, inicialmente na docência no ensino básico, fundamental e médio, e depois na docência do ensino superior. Um grande abraço a todos e obrigado.